Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva, que estejamos tranquilos, confortáveis, certos de que é aqui que vocês querem estar, né? Jesus nos permitiu estarmos aqui, que vencemos mais um dia, cumprimos com as nossas obrigações. Se não cumprimos, a gente sabe que amanhã tem que fazer um esforço dobrado, mas a gente é privilegiado de ter um lugar como esse para a gente renovar nossas energias. Então, eu sou a Cleo. Primeira vez alguém aqui no centro? Mas na doutrina sim, nunca veio. Já conhece, né? Não? Então, vou explicar. A casa aqui nós temos trabalhos de assistência espiritual 2 vezes na semana, terça à tarde, das 3 às 4h30, onde inclui a palestra, o passo de limpeza e o tratamento mediúnico lá dentro da câmara de passe, que nada mais é que é um tratamento, uma sequência do tratamento. Quando você entra aqui já está sendo tratado, tá? Em parte de limpeza já é uma limpada geral. Porque quando vocês entram aí, tem toda uma equipe do plano espiritual com redes, com filtros, retendo, tudo bom, meu amigo? Retendo as energias densas que a gente traz, não por vontade própria, mas por atração, às vezes, né? Fica lá fora as coisas ruins, você já entra mais equilibrado do que estava. Aí você toma o passo de limpeza, equilibra mais ainda. Parte de limpeza já diz, é parte de limpeza, limpou. Tá? Aí você está aqui preparando-se para a sequência do tratamento. Ouvindo a preleção, às vezes uma palavra toca o seu coração, você já vai melhor preparado lá para dentro. Aí lá você vai, quem veio pela primeira vez, vai tomar o passe P2. Por quê? Porque ela ainda não conhece a casa, ela não fez nenhuma entrevista, não temos o perfil do assistido, então nós temos que tratar os dois lados, o físico e o espiritual, tá? Então por isso que é P2, trata-se os dois lados. Não sabemos o que a pessoa traz com ela, o que ela precisa. Se ela quiser continuar aqui na nossa casa, isso é assim, a pessoa vem a primeira vez, se ela quiser tomar o passe, ela tome, se ela não quiser, não é obrigado. Aí a pessoa vem com aquele propósito de fazer o tratamento, então ela vai lá, fala que é a primeira vez, né? E ela vai fazer uma sequência de P2 por 4 semanas. No final dessas 4 semanas, ela passa por uma análise do plano espiritual e eles vão dizer se ela vai precisar continuar naquele tipo de passe ou se ela vai verter para outro tipo de passe. Não, ela precisa passar pelo P1, que ela está com problema de saúde. Então o P1 trata o físico. Ela deve continuar com o P2 porque ela tem problema no físico e no espiritual. Continua no P2. Ela vai para o CH. CH porque ela está com uma certa influência, né? Às vezes um amigo desencarnado que vê nela uma luz e quer andar com ela, mas como ele não tem muito preparo, ele acaba prejudicando do que ajudando. Né? Nem tudo que você está com um acompanhante, nem todo mundo está com um acompanhante que quer fazer mal pra gente. Às vezes ele está por atração, por gostar da gente, das coisas que a gente gosta, mas não tem intenção de fazer mal, tá bom? Pensemos assim para que a gente também não fique nessa paranoia, né? E aí ela faz o tratamento. Então P1 é físico, P2 trata dos dois lados, CH trata do lado espiritual, tá bom? Aí tem o reiki. Quem vem tomar o reiki, se não quiser tomar o passe, não precisa. Também não é obrigado. Mas se quiser tomar, bacana. Mal não faz, só vai reforçar. Ok? Só que assim, eu indico que a palavra fala é tratamento, tanto no reiki como no passe, é um tratamento. Tem uma sequência de 4 semanas. É que nem o médico fala para você, olha, toma esse antibiótico por 7 dias, você toma só 2 e fala, quer sarar? Não sara. Né? Eu tomo 2 dias, paro 2, depois tomo de novo. Não vai resolver. Ok? Então, disciplina para a gente poder alcançar o objetivo. Outra coisa, eu sou pidonha, lustramóveis na minha cara aqui está sobrando caixinhas de doações. A nossa amiga fez a caixinha de doação, tá linda. Só pela cara da caixa a pessoa pode doar, tá? Tão linda que tá. Porque a nossa casa ela não tem recursos próprios. Então a gente trabalha com doações. Por menos que seja, ajuda a gente. Mas também tem o Pix. Não quer botar ali, tem Pix, tá? Não precisa falar para ninguém, olha que deu hora. Anota o Pix e faz a sua doação em segredo. Não precisa falar para ninguém. Ok?
Outra coisa. Quiserem trazer uma garrafinha de água quando vierem para cá, a gente não tem falado, a gente tem esquecido de falar, mas podem trazer suas garrafinhas de água. Não precisa colocar aqui na frente, fica com você aí, tá bom? Olha como ela fez, tá vendo? Essas águas serão fluidificadas. Ao entrar, sentou, abre um pouco a garrafinha, espera um pouquinho, fecha de novo e guarda. Ok? Aí essa água, também somos abençoados, porque nós somos provados e a cada instante sabemos que o nosso aparelho auditivo é o dos melhores. Entendeu? Quanta gente não consegue ouvir essa bênção que a gente ouve? Ok? Gostaram da coisa? Ah, na hora. Paciência, paciência, paciência. Então, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. É a moto, é o povo gritando. Não tem importância. O importante é a gente aqui dentro, né? Ok? Cartas consoladoras. Temos de 15 em 15 cartas consoladoras não presencial, à distância. Gostaria até de ter essa frequência com o presencial, com a casa cheia de gente, a gente fazendo aqueles nossos atendimentos como a gente tem vontade, mas nem sempre é possível por falta de médiuns, né? E a estrutura é muito grande. Então, quem quiser receber carta de os entes queridos, por favor, saiba que o telefone toca de lá para cá. Não adianta falar assim, não que não aconteça uma hora ou outra a impossibilidade da pessoa vir, tá? Mas o importante é a pessoa, quando ela vem, ela traz a energia do ente querido. Aí tem gente que fala assim, nem vou lá. Põe lá para mim o nome, um exemplo, né? Tá, não que a gente não vai fazer isso. Mas o importante é a pessoa vir e ela preencher o papelzinho, porque a intenção dela, a energia dela, acaba atraindo o ente querido. E que bom que ela também frequente a casa. Porque nisso o ente está vindo com ela, está assistindo as preleções, né? Está já se preparando e no esclarecimento que ele adquire, ele acaba tendo mais merecimento de trazer a notícia. Parece complexo, mas é lógico. É ou não é? É muito lógico. Se eu quero algo, eu tenho que ir buscar, não é? Até quando se trata dessa energia. Que mais? Nós temos os nossos docinhos ali, né, Fernanda? Tem docinho e os docinhos também geram recursos para casa. Nós temos uma voluntária que toda quarta-feira, a Marcinha, que eu até falo que ela é nosso anjinho com cabelo de chapinha. O anjinho é tudo caracoladinho, dela é bem lisinho, assim, ela é anja. Então ela traz os docinhos, não cobra nada e o dinheiro que entra é para casa. Então, tá com vontade de comer um docinho, antes de ir embora, passa ali, compra um docinho e já vai estar fazendo a sua parte, ok? Mais alguma coisa, Fernanda? Rifa. Isso, pronto. Olha, tá vendo? Tem que apelar para os meus colegas de trabalho. Livros, olha. Toda literatura que fala da espiritualidade é benéfica. Às vezes você não tem a condição de já começar com as obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Gênese, enfim. Muita gente acha assim, enfadonho isso e vai protelando. Mas a gente começa entendendo um pouco a doutrina por outras vias mais leves, que nos parecem menos comprometedoras. Num romance, que é mais agradável, né, de ler. Numa história que nos toca o coração. Num depoimento, né, de um espírito que traz através de um livro. Então, é só R$10. Conhece alguém que está precisando de, talvez, ter um contato com a doutrina, saber um pouco mais? Tipo assim, Tempo de Amar, né? Um livro aqui, Tempo de Amar. Ai, poxa vida, eu acho que... Leia aqui a contracapa, eu acho que fulano vai gostar desse livro. Leva para ele, R$10 só. Entendeu? Leva o livro para o amigo, dá de presente, eu levo para você. Vamos esvaziar essa prateleira aqui, tá bom? E tem o que mesmo? Rifa. Nós estamos fazendo uma rifa do que é mesmo, Fernanda? De um kit do Boticário, né? Está R$10 a rifa.
Se alguém quiser a rifa antes de sair, passa no balcão, tá? Também é o Pix na hora lá, escolhe um nome e já passa a concorrer. E eu vou entrar no nosso assunto, que eu já entrei 20 minutos depois já. Pronto. Assunto de hoje. Fora da caridade não há salvação. Eu sempre gostei de contar historinhas, né? E existem historinhas de cunho moral que muito nos tocam o coração, talvez até mais do que um trecho de uma leitura mais específica da doutrina. Muitas vezes a gente reclama que quer ajudar, mas não é possível ajudar. Quando a gente fala de caridade, não pensem que é dar esmola, não é só, né? Dar esmola, comprar um litro de leite, não é só isso. A caridade é muito mais além do que isso. Caridade é a paciência, como ele falou, é o ouvir, é o calar diante de uma ofensa, é aquele companheiro difícil que te ataca o tempo inteiro, dizendo que você está errado, só ele está certo. É a nossa postura. Eu diria que caridade é postura, oriunda da ação. Entendeu? Então tinha uma história que Jesus, quando passou por aqui, pediu para Pedro. E às vezes você vai tentar fazer uma ajuda e nós nos deparamos muito com essa situação. Já ouviram falar assim, mas ajuda só quem quer ser ajudado. Não dá para ajudar ali porque ela não quer ser ajudada. A gente não depara com essa situação? E tem mesmo, é verdade. Tem gente que você tenta ajudar, mas não sai do lugar, porque a pessoa não quer se ajudar. Mas aí eu concordo plenamente com isso. Mas ouvindo essa historinha, eu fiquei repensando, porque eu mesmo já me vi em situações assim, e não foi uma vez nem duas, não. Foram várias vezes. E se vocês tiverem uma situação como essa também, repensem e vamos nos olhar. Esse negócio de olhar pra gente é difícil, viu? Eu não gosto muito, não. Vou tampar tudo que é espelho que tem lá em casa, né? Para não ver. Aliás, tinha uma história, o pessoal dos antigos contou uma história doida, né? Diz que na sexta-feira da paixão, minha avó falava que tinha que tampar todos os espelhos, porque senão via o capeta, né? Umas coisas assim, né? Tem alguém que sabe disso? Tem, né? São os valores que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ouvido por alguém falou, o outro falou, e você acaba, por ignorância, assumindo aquilo como uma verdade para você. Mas o que eu queria falar é o seguinte, quando a gente se olha no espelho da nossa própria vida, às vezes é desconfortável, porque você acaba vendo coisas que você não queria ver. Mas deixa ficar desconfortável, não tem problema. O bom é que você olhe, tá? Aos poucos você vai percebendo o que fazer ali. Não dá para sair arrumando tudo que você não consegue. Há um bocadinho aqui, outro ali. Então Jesus falou para Pedro, Pedro, olha a historinha. Eu preciso que você acuda a filha de Zaqueu, que está lá com sérios problemas em desequilíbrio. Vai até a casa dele para mim, Pedro? Porque eu não estou tendo tempo agora de ir. Vai lá. Ajude ela. Você já sabe como fazer. Rogue ao Pai e Ele te ajudará. Pedro vai todo envolto em expectativa, esperança e alegria de servir. Porque eles eram seguidores de Jesus. Qualquer oportunidade de servir para eles era uma oportunidade imperdível. E eu vou sim, mestre, pode deixar que eu vou. E foi um meio-dia de caminhada naquele sol quente, chegou lá na casa do homem. O homem era um homem mais abastado, sabe? Assim, tinha um dinheirinho, o homem. O homem era filho, pai da moça, da qual Jesus se referia. Mas Jesus pediu para ajudar a filha. Perceberam? Só que Pedro, quando chegou na porta da casa, ele já deu de cara com o dono da casa, estúpido com ele, porque ficou muito irritado em ser interrompido, porque ele estava quase bêbado com uma serviçal, em atos, né, explícitos de relacionamento
que não se devia ter. E já quase que expulsou Pedro de lá, e Pedro já levou um susto na chegada. Aí ele foi o que estava procurando a filha dele. Não sei onde está, pergunta para a mãe dela que estava dentro. Aí ele passou de um cômodo para o outro, chegou lá, já achou, errou a porta, deu de cara com o filho mais velho do dono da casa, num jogo, jogando e perdendo dinheiro que nem um louco, desesperado. Olha aquele desequilíbrio, ele mais os companheiros apostando coisa alta, sabe? E já expulsou, Pedro, sai daqui! Aí Pedro já vai correndo, caiu na cozinha. Chegou na cozinha, a mulher batendo na criada, tadinha. Descendo a lenha, porque ela tinha roubado um ovo para comer, um ovo. Que cena grotesca, batia tanto. Aí Pedro, meu Deus do céu, saiu correndo, perguntou, cadê? Eu quero só falar com a sua filha. O que você está fazendo aqui? Sai daqui. Eu só quero falar com a moça. Me falaram, Jesus falou para vir aqui. Eu quero saber de Jesus, nada, vai procurar ela por lá, não sei o que, né? Já tenho muita preocupação, não quero saber dela. A mãe já estava, né? Aí ele sai procurando a moça, também perde o rumo e entra num outro quarto e acha o filho mais novo roubando o dinheiro do pai de um cofre. Aí ele vai, assustado, o homem quer bater nele, porque acha que ele é uma pessoa mandada pelo pai para vigiar ele. Foi um escândalo, uma situação terrível. E aí ele vai até que ele acha a moça. A moça obsediada, olha para ele, arranca a roupa e vai em cima dele. E ele sai o quê? Correndo desesperado e vai embora. Não pensa duas vezes. Ele encontrou o quê? Um ambiente de caos que envolvia aquela moça, aquela família. E ele foi embora. Chegando lá, ofegante, Jesus já olha para ele assim, dá um sorrisinho. Já voltou, Pedro? Jesus já sabia de tudo. Pois é, mestre. Não, tem que te contar. Não deu. Deu mal, deu ruim. Não consegui. Por que você não conseguiu, Pedro? Era coisa simples, o que foi que aconteceu? Aí contou em detalhes, né? O que tinha acontecido. Por menor. Jesus parou, deu um sorrisinho triste e falou assim, Pedro, eu só pedi para você ajudar. Só isso. O que ele fez? Ele só olhou os obstáculos que o impediam de ajudar. Então, uma pessoa que você tenta ajudar e você acha que claramente que ela não quer ser ajudada, não insista ali, mas não lhe custe uma oração. Não lhe custa uma preocupação a mais no seu dia a dia, rogando aos bons mentores que a visitem, que inspirem bons pensamentos. Não precise ir lá. Hoje nós não estamos que nem o Pedro lá, que andou meio-dia no bar sol quente. Tem internet hoje, tem celular. Manda uma mensagem. A pessoa dá sinais. Nós damos sinais que nós estamos precisando de ajuda. Não é? Outra historinha. Então vocês entenderam a moral da história? Da caridade impedida pelo nosso julgamento? Eu não ajudei porque... Então a justificativa. Nós temos sempre justificativa para não ajudar. Outra coisa, quando fala fora da caridade não há salvação, e esse é o tema de hoje, por acaso à tarde também foi, precisa entender o que é essa salvação que a gente fala. Ser salvo do quê? Se eu fizer caridade, eu vou ser salvo do quê? Tem que entender. Quando nós temos dentro do nosso interior uma postura oriunda de sentimentos que nos impedem de ter um coração puro, e é sinal que ali no nosso coração ainda existem sentimentos que nos comprometem. Quais seriam esses sentimentos? O orgulho, a vaidade, que gera o melindre, que gera mágoa, que gera desequilíbrio, ansiedade, inquietação, tristeza, depressão, etc., dos males da alma.
Então, quando você faz a caridade, você está adquirindo uma paz interior, a paz do dever cumprido, sem exigir nada em troca. Porque a caridade, exigindo reconhecimento, já perde o seu valor. Ela tem a parte que é absolvida pela providência divina, mas a outra parte, que é para beneficiar a gente, se perde. Aquele que recebeu a minha caridade, recebe, mas eu não tenho mérito, porque eu estou esperando que ela me agradeça. Não é? Então, quando a caridade é perdão. Quem não perdoa não tem paz. Quem não tem paz não pode ter uma vida plena. Está entendendo então aonde a caridade vai levar a gente? Porque quando você é caridoso e você coloca a caridade como uma prioridade na tua vida, você vai ser uma pessoa mais equilibrada no que tange a lidar com os desafios do dia a dia. Porque você não sabe que hora que vem o desafio. Quem lida com o público, né, Rose, sabe que volta e meia as pessoas são pessoas. E elas se desequilibram, e elas ficam nervosas, e elas têm problemas, e elas despejam a raiva, o descontentamento na gente. E ela julga. E ela tem achismo. Ela olhou para você, achou que você olhou feio para ela, achou. Eu achei. Nós somos cheios de achismo. O que é o achismo? É o orgulho e a prepotência do julgar. Quando eu estou achando, eu estou julgando. Então, veja bem, o estado vibratório em que eu me encontro nesse momento me tira a paz. Então, quem lida com pessoas, com gente, enfim, é posto à prova. E nós não é só quem lida com pessoas, mas a nossa família. Nós não somos uma bolha. Nós estamos aqui para conviver com pessoas, justamente porque o desafio está nisso. Não tem mérito nenhum eu me esconder lá, virar um ermitão, para fugir das tentações. Porque o bacana é você enfrentar o bicho e vencer. Ninguém se torna um jogador de futebol se ele não enfrentar o adversário no campo. Concordam comigo? Você não passa no vestibular se você não enfrentar o dia da prova. O que é se enfrentar? É se preparar antes. Então, há que ser provado. Nós precisamos ser provados. Aí vem um funcionário e responde torto para você. Ou vem um funcionário e faz fofoca, né? O negócio hoje, as coisinhas, os detalhezinhos que desequilibram são as fofoquinhas. A maledicência. Então, a maledicência está longe da caridade. Então, se alguém aqui tem um hábito da maledicência, já repensa, pega o espelhão lá e põe na frente da cara lá. E fala, não está bacana, eu estou indo contrário. Estou no caminho inverso. Tem uma outra historinha que fala da maledicência ou da energia, do padrão vibratório, para a gente pensar nisso. Conta-se que um sábio, uma vez, tinha poderes. E esses poderes davam a ele contatos com outros seres e também poderes. E esse sábio muito bom pediu para um desses duendes soprar um hálito de amor no coração de um homem que vivia nas redondezas, onde a penúria era grande. Eles viviam num vale que sofria com falta de água, as colheitas eram mirradas, as pessoas viviam doentes ou tristes. E o duende foi lá e soprou a semente desse fogo no coração do homem. E esse homem se encheu de entusiasmo. E ele expandiu esse entusiasmo para as pessoas que ele encontrava. E ele dizia que aquilo era possível mudar. Que a colheita podia ser mais promissora. Que as pessoas podiam deixar de ficar doentes.
Se elas também se sentissem bem, acreditassem que era possível. E a cada um que ele falava, a pessoa também se contaminava com aquele fogo transformador. E não levou muito tempo que todo mundo se organizou e todo mundo se ajudava e fizeram valas para direcionar água e faziam aqueles mutirões para um ajudar a roça do outro. E aí um ia na casa do outro falar palavras boas e fazia um pão e levava. E aquilo foi germinando, e foi ficando povoado, foi ficando rico e alegre, e as pessoas ficavam mais doentes, e aquele fogo transformador ia colocar, cada pessoa que tinha aquele fogo tocava na outra, e a outra já pegava esse fogo também, essa energia, fala do fogo, mas a energia da vibração positiva, da fé, da esperança. E aí eles fizeram parceria com outros vizinhos, né? Outros municípios, e aquilo todo mundo prosperava, e aí ali se transformou num lugar de referência. Só que aquele povo que enriqueceu, que não ficava mais doente, que era próspero, se encheu de orgulho. Se achou. E quando ele se achou e se encheu de orgulho, o duende do mal percebeu e falou assim: eu vou tocar o fogo da ruindade no coração dele. Aí o duende do bem falou assim: não faça isso. Ele falou assim: mas como não? Esse povo já está preparado para receber o meu fogo. Eles estão imbuídos de orgulho. Não combina mais com o fogo da paz, da saúde, da alegria, da prosperidade. E soprou o fogo. E não demorou muito. Soprar o fogo no coração de uma senhora desapercebida, invigilante. Não que ela era má, ela estava invigilante. E na hora, ela tinha 2 filhos. E ela foi nos filhos e falou assim: olha bem aqui para vocês. Vocês trabalham. Nós somos ricos, mas olha lá, garanto que eles são muito mais ricos do que nós, o vizinho lá. Fomentou a maldade no coração dos 2 filhos. E os 2 filhos ficaram revoltados e botaram fogo na roça do vizinho. E o vizinho que teve a roça incendiada quis se vingar. Moral da história? Em pouco tempo, tudo que foi construído com o amor foi destruído pela língua felina invigilante, pela maledicência, pela vibração baixa. O que vocês acham que acontece na nossa vida no dia a dia, às vezes? A gente, às vezes, vê uma notícia ruim, que está pegando fogo em tudo, porque está isso, porque está aquilo, né? E você deixa esse sopro da desesperança entrar no seu coração. E aí a vizinha chega: tudo bem? Ah, mais ou menos. Você viu quando a notícia é ruim? Ah, a vizinha já não estava muito bem, já é contaminada. Não é? Aí ela sai da sua casa, como você acabou de falar que só tem coisa ruim, ela sai da sua casa toda desmotivada com a vida. Aí vê lá que o gato fez cocô no quintal dela. O gato do vizinho. Ninguém passa por isso, né? Aí, o gato está em cima do meu carro, riscando o meu carro, né? Aí a mulher já está tão possessa já, porque a outra já botou o sopro do pessimismo nela, que ela vai bater na casa da vizinha. Aí lá já não vão nem falar o que vai acontecer. Acabou com o dia de todo mundo. Então, caridade é vigilância. É ser feliz e não ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Muitas vezes você quer brigar para provar para o outro que você está certo. E essa caridade que Jesus pede para a gente é o desprendimento de nós mesmos. E ele insiste muito com esse negócio de perdão. E eu digo: Senhor, podia pedir qualquer coisa, mas tem que pedir perdão? Porque a gente é exercitado naquilo que precisa ser exercitado. Aquele que já tem o coração bom, já caminhou, né, essa escadinha evolutiva aqui, ó, o suficiente para não se aborrecer. Ou então, se aborrece, é por meia horinha. Aí já passou. É que nem mãe, né?
Ah, já foi, perdoa filho, fica beleza, né? Nós devíamos ter todo mundo ter coração de mãe. Que perdoa assim, nossa, sem condição, né? Sem impor exigência, né, mãe? Bom, vocês ainda não têm isso, né, pai? Mas o coração de mãe é o modelo mais próximo daquilo que Jesus pede pra gente. Porque a mãe, ela não julga nunca. O filho sempre está certo. E por mais errado, ela pode estar vendo que o filho está errado, mas o fogo, o sopro do amor fala mais alto. E a gente vem para essa experiência terrena exercitando aquilo que ainda precisa ser exercitado. Você fala, nossa, mas minha vida, vou te contar, hein? Nunca melhora. É sempre a mesma situação. Pô, se é a mesma situação, você não aprendeu ainda? Presta atenção. Você quer resultado diferente agindo igual? Não é? E quando eu disse que só exercita naquilo que falta, aquele que não precisa mais, que já tem no coração o perdão, não vai ser provado com isso. Eu não vou me ressentir. Se eu não me ressinto, não estou sendo provado. Não é difícil para mim. Prova quer dizer coisa difícil. O que não é difícil não é prova. É, ó, sossego. Não é? Tô bem. Isso lá para mim não é dificuldade. Para quem já sabe tudo no vestibular, ele vai que ele nem tem ansiedade, porque já sabe do que ele é capaz. Agora, aquele que não tem certeza ainda se ele sabe tudo, ele é envolvido numa ansiedade tão grande que ele acaba esquecendo até o que ele já sabe. Então, se você é colocado à frente de situações que te exijam perdão, é porque seu coração ainda está duro para o perdão. Se você é colocado em situações que exigem paciência, é porque você ainda está precisando ter paciência. E assim vai, cada um sabe de si, não sabe aqui? Então eu não vou ficar relacionando aí dificuldades, porque cada um sabe da sua vida. Os dramas que enfrenta, as vitórias e as derrotas. Mas o que Jesus pede é apenas que tenhamos um coração bom, tenhamos um coração o mais puro possível. Porque se alguém falar que tem um coração puro, como Jesus pede, mentira, que não tem. É só o desejo. Mas será que a gente deseja mesmo? Será que a gente quer mesmo ser uma pessoa de bem? Será que a gente quer seguir Jesus realmente? Tem outra historinha que eu vou contar. E vamos ver que não é fácil. Seguir Jesus não é tarefa fácil. Estava Jesus lá, ensinando, e os discípulos aproveitavam as horinhas de folga para questionar Jesus, né? E aí, Mateus chega para ele assim e diz assim, mestre, o que eu devo fazer se alguém falar mal de mim e me denegrir diante das pessoas? Jesus olha para ele com suavidade, sorri com um cantinho da boca e diz, perdoa e segue trabalhando. Senhor, e se ofenderem a minha família, fizerem mal para um filho meu? Perdoa e segue servindo. Mas e se me tirarem, roubarem tudo que eu tenho? Assim mesmo, perdoa e segue servindo. Mas e se me prenderem por injustiça, por calúnia e eu for preso? Perdoa, continua servindo. E se me matarem? Perdoa e continua servindo, porque a morte não existe. Mesmo diante do plano espiritual, continue servindo, continue perdoando. Por que Jesus falou isso? A necessidade de nós termos o cuidado de também nos prepararmos para o depois. Porque a morte não existe, é só uma transição. Nós seguimos igualzinho nós éramos aqui. Se eu não perdoo aqui, consequentemente eu não vou perdoar do lado de lá.
Se eu não vou perdoar do lado de lá, como é que eu vou para um canto bom? Se eu tenho no meu coração a mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Dá-lhe oração para o nego que desencarnou aqui, não vai adiantar nada. Porque ele está contaminado de sentimentos ruins, de energias, padrão vibratório ruim. Então vamos pensando na nossa vida como se a gente aqui estivesse estagiando e que logo mais nós seremos convidados a realmente habitar na vida real que nos espera. Então vamos exercitando o perdão enquanto caminhamos aqui, enquanto temos a oportunidade de estarmos com pessoas que nos ensinam, com experiências que nos mostram a verdade. E aí o discípulo realmente ficou muito chateado, desanimado de veras, como diz, porque ele esperava outra coisa de Jesus. Que Jesus falasse assim, reage, faz isso, faz aquilo, né? Ele só pede brandura, perdão e seguir trabalhando. Porque o trabalho, quando ele fala em trabalho, é ocupar a mente com coisas boas. Quando você está muito chateado, não tem uma expressão. Minha avó falava assim, se a gente estava triste, vai dar um tanque de roupa para você lavar que você vai passar já essa tristeza. Era o jeito deles lá na época. Hoje tem um monte de coisa que você pode fazer para ocupar a tua mente. E por que não trabalhar mesmo, né? Se você tem alguém para você ajudar, uma vizinha da frente, velhinha, não tem empregada, vai lá. Leva um pedacinho de bolo para ela e vê se não precisa fazer uma faxininha para ela, disfarçadamente. Não precisa falar que foi lá fazer faxina para ela. Um pedacinho de bolo e fala, fulana, deixa eu passar a vassourinha aqui na sua cozinha. Está ocupando a sua mente. Enquanto você está fazendo bem para outra pessoa, o sopro da maldade não chega em você. O sopro da vibração desequilibrada não te alcança. Existe até a terapia do cansaço, quando você está muito estressado, mal, triste. Vai fazer um exercício físico. Se movimente, transpire, né? Canse. Melhor cansar fazendo bem. Né? Mas é um exemplo de que funciona. Funciona. E quando Jesus falou, se te tirarem a vida, continue perdoando e trabalhando. Se não fosse possível, se a vida não existisse, ele não diria isso. Ele diria assim, aí danou-se, Pedro, ou Mateus, aí acabou. Depois que te matarem, não tem o que fazer. Mas ele disse, perdoa e continua trabalhando. Então a caridade é as suas ações no bem. É o olhar que você dá para alguém. É imediatamente a hora que você julga, você perceber que não podia ter feito aquilo. Olha aqui, eles são tão bons com a gente que eles consideram a reflexão e o discernimento posterior à falta. Se eu errei, mas imediatamente a minha consciência me diz não, há uma esperança. Estou sendo tocada pelo sopro do amor, pelo sopro da necessidade do crescimento espiritual. Foi tocada para subir mais um degrau. E por incrível que pareça, quando você está num dilema de dificuldade, seja ele qual for, de cunho moral e de evolução espiritual, as coisas que acontecem não é por acaso. Ou é num livro que você lê, ou numa frase que você escuta, ou numa história que você ouve, ou em algo que acontece com você ali do lado. A bondade divina é tão grande que ele não abandona ninguém. O socorro é imediato. A mão está sempre estendida. Quando você quer de verdade, as coisas acontecem de forma suave. Quando você não quer, você é impelido a crescer. Então, ou vai por bem ou vai por mal. Melhor que seja por bem. E a paz de espírito não tem dinheiro que pague, gente. Quando alguém, como falou Jesus, né? Quando alguém te calunia, denigre você, a tal da maledicência, às vezes você chega num ambiente, todo mundo meio esquisito com você,
Pô, que ambiente estranho. E isso foi fruto de maledicência, alguém contaminou o ambiente contra você. Sua consciência está tranquila? Segue trabalhando e fazendo a sua parte. Se a sua consciência não te acusa, não se inquiete. Mas a gente é cheio de orgulho, eu quero provar que eu sou boa, que não, eu não sou isso que estão falando. E esquecemos o fator tempo. Jesus também fala nessa passagem que o tempo é senhor de tudo. Não se preocupe em correr para poder mostrar a verdade, porque a justiça divina não falha e o tempo mostrará tudo. É fácil? Não é. Às vezes você passa toda uma encarnação sendo injustiçado, esquecido, julgado e desencarna sem que nada tivesse acontecido. Todo mundo continua tendo aquele perfil seu. Onde está a justiça? Na lei do retorno. Temos várias vidas. E em cada uma eu plantei uma semente. Aí é a prova. Se eu fiz algo a alguém que despertou no coração de alguém um mal-estar, uma tristeza, uma sensação de abandono, a dor da injustiça, é justo que eu também passe por isso, num dado momento. Se não foi nessa, foi na outra. E normalmente a gente se acha injustiçado porque a gente não consegue enxergar nada nessa vida. Porque às vezes não tem nada nessa vida mesmo. Nessa você não fez nada. Você veio só para ser provado, para resgatar o que você fez de erro lá no passado. Então, se nós virarmos as páginas do tempo, né, vamos entender o que de muitas coisas na vida da gente. Mas tenhamos paciência só para aguardar a justiça do alto. Porque é essa justiça que está atuando na nossa vida hoje. Temos a casa que nós precisamos, a família que nós precisamos, os filhos que nós precisamos, convivemos com as pessoas que nós precisamos. O que é de merecimento é dádiva. A necessidade é crescimento. Então agradeçamos as bênçãos. Um dia desse mesmo, eu estava assim meio entristecida, com as coisas familiares, né? E aquelas coisinhas que falam, nossa, nunca muda, é sempre a mesma coisa. Aí eu falo assim, faz tudo igual, que é resultado diferente, né? Aí imediatamente uma voz me disse, olhe para as bênçãos. Ano passado, não tem um ano, sua mãe estava entre a vida e a morte. Casa da minha mãe. Não sabia se ela ia sobreviver. Hoje a bichinha está serelepe, com 90 anos, morando sozinha, fazendo a comidinha dela, alegre, feliz, de bom humor. Por que eu não me agarro a isso? Ela poderia estar numa cadeira de rodas, ter tido um AVC, e eu tivesse que exercitar o meu dia a dia em prol dela, cuidando dela o tempo inteiro. Não que isso fosse um problema, mas a minha vida ia mudar. Ia doer muito mais do que essas picuinhas que eu fico olhando. Então tem que focar na bênção. Olhar que podia ser pior. Que a misericórdia está te alcançando todo momento. Nós não temos ideia de quantos momentos de libertação e acolhimento que a gente tem durante o dia. Às vezes você passa numa rua ali, era para você ser atropelado. Você parou 2 vezes, pensou, acho que eu esqueci, não sei o quê, volta 2 passos, ou encontra com um amigo, ou então o semáforo fecha, você para o carro e fica, ai, que tô com pressa. Parou porque tinha que parar, logo adiante pode ter tido um acidente. Estou falando esses detalhezinhos para a gente prestar atenção no dia a dia da gente e termos mais esse sopro do entusiasmo, da alegria, de acreditar que pode ser melhor. Tá ruim, mas tá bom. Não é? Vou erguer a cabeça. Amanhã é outro dia. Tá todo mundo falando que tá ruim? Ah, não tá não. Não vai. Não tá não.
Tá tudo certo. Vivemos o momento exato, ideal para a nossa evolução. Aproveita quem quiser. Então, se vocês fazem evangelho em casa, todo mundo aqui? Quem não faz ainda? Então, a prática do evangelho em casa é muito salutar. Eu fui dar uma palestra em Jacareí quarta-feira passada e eu fiquei tocada, emocionada. Porque eu vou uma vez por mês lá, sempre no final do mês. E lá, o penúltimo que eu fui, eu falei, assim, conversando como eu estou conversando com vocês, dando o conselho para a gente fazer o evangelho em casa. A prática do evangelho, né? De você escolher um horário que você sabe que não vai te interromper, bota um copinho de água, conversa com o seu espírito, seu mentor, seu anjo de guarda, pede proteção, fala com Jesus, faz tudo do coração, nada decorado. Pede proteção para sua casa, pede para colocar naquela aguinha o remedinho que você precisa, até para as coisas que você nem sabe que você tem, né? Enfim, coisa rápida, 10, 15 minutos, você consegue atrair bons espíritos para dentro do seu lar. E esses irmãos são de grande valia, porque fazem uma vistoria na sua casa, dá uma olhada como é que você está com problema de saúde, já cura, está com desequilíbrio, não sei o que, já dá uma tratada, prepara o ambiente, tira aquela egrégora pesada, você não tem ideia. E eu falando, gente, porque normalmente a doutrina orienta que você faça uma vez na semana o evangelho. E aí eu falei assim, gente, por experiência própria, se está fazendo evangelho uma vez por semana e o negócio está brabo, não está resolvendo, que tal todo dia? E eu disse que eu dei esse conselho por experiência própria. Que eu passarei a fazer o evangelho todos os dias, a mudança de energia, a estrutura de apoio que eu venho recebendo é um negócio fenomenal. Eu não estaria falando com vocês aqui se eu não tivesse com essa prática diária. E eu falei, façam todos os dias. E aí, passou um mês, voltei lá no mês passado, aliás, mês passado agora, e veio uma senhora que eu não conheço e falou assim, eu tenho um recado da minha filha para você, Cléo. Porque lá eles divulgam mensalmente já, então sabem exatamente quem vai naquele dia já, sabe? Eu já estou sabendo, então a Cléo vai tal dia. Ela sabia que eu ia lá. A minha filha mandou um recado para você. Quem é sua filha? A Ana Beatriz. Aí ela mandou falar que ela seguiu o teu conselho e que a vida dela se transformou para melhor. E eu me emocionei, eu quase chorei. De saber que alguém ouviu um conselho e que teve realmente resultado. É real isso. Então vocês, quando forem fazer o evangelho, tenham a prática de terem uma lista, uma listinha com vocês de vibrações. A oração pelos outros é uma caridade. Inclusive pelos nossos adversários, nossos supostos inimigos, encarnados e desencarnados. Nós temos, às vezes, a condição de saber quem são os nossos supostos inimigos encarnados. Porque nos tratam mal, já deram declaração disso, enfim, foi lá, teve uma desavença, não perdoou, continua sendo inimigo. Então você já sabe quem é. Então coloca lá, neguinho. Lista de encarnados, atrás, lista de desencarnado. Aí você coloca lá, já começa lá com o dito cujo, que você sabe quem é, o encarnado. Mas também, você não sabe quem são seus inimigos desencarnados. Aí você coloca lá, meus inimigos desencarnados, na lista de vibração. E aí você pode continuar colocando lista de desencarnados. Seu pai, seu avô, bisavô, antepassados, amigos, você ficou sabendo, vizinho, blá, 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 blá. Coloca. Viva por ele ali, uma pessoa que você ficou sabendo, que desencarnou, que está precisando de... que a família está... Coloca lá o nome da pessoa lá, viva por ele lá um mês e meio. Para os nossos antepassados, vibre sempre, vibre sempre. Pelos nossos inimigos, vibre sempre. E aí, essa prática do evangelho vai trazendo essa... Porque os espíritos só estão sem corpo, mas eles estão com a sanidade total como estariam aqui, com a consciência igual estariam aqui,
E se eu sou o espírito que sou seu inimigo, estou desencarnado e vejo que você está orando por mim, o que vai acontecer? O sopro do amor vai entrar no coração dele. E ele vai deixar de ser o meu inimigo. Olha que bênção. Ele vai perceber que alguém está orando por ele, alguém que ele fez mal. Vai tocar o coração dele. Não importa quem ele seja. Quantos inimigos você transforma em amigos nessa prática? Então, lembrem-se, quem já faz o evangelho, coloquem, né, essa listinha. Ok? Faça essa prática da caridade, da oração pelos nossos encarnados, os nossos parentes, nossos pais, filhos, irmãos, mas também para essas pessoas que já se foram. Lembrando que a gente não se recorda do mal que fez a eles, mas às vezes eles se lembram e não conseguiram perdoar. E aí muitas causas de obsessão, enfim, que a gente já sabe que acontece, né? Portanto, gente, a caridade se resume no bem-querer, no amor incondicional, não esse amor idealizado por Jesus, que a gente não tem capacidade ainda. Mas podemos ir ensaiando, então, desculpa, eu comecei a falar do Evangelho, falei da caridade do perdão e a gente não consegue às vezes perdoar. Peçam no seu Evangelho para que Deus ajude você a perdoar. Senhor, me ajuda a limpar o coração. Me ajuda. Tá difícil, não consigo, tá preto aqui dentro. Pede para ajudar. E ele vai ajudar. Você não está pedindo dinheiro, não está pedindo poder, né? Você está pedindo para ele te ajudar a melhorar-se. Pede e obtereis. Vai te dar força. Vai te intuir melhores sentimentos. O outro, você já não vai olhar o outro com aquele olhar que você estava olhando. Já vai ser mais ameno. Você não vai dar aquele baque no seu coração na hora que você encontrar a pessoa. Bom, enfim, eu estou falando sobre coisas que eu sei que atrapalham muito a gente. Ok? Eu podia estar falando aqui da caridade material, do alimento, de outras coisas, mas eu sinto que nós temos que batalhar nisso, na nossa transformação pessoal. Como ser de bem, ser da luz. E tomar muito cuidado, estarmos sempre atentos para que sopro está vindo aí no nosso coração. Ok? Vamos encerrar então?